Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um IBPAD Entrevistas, edição 2022. Eu sou o Max Stable. E eu sou a Jaqueline. E a gente está aqui hoje com o Ricardo, que é nosso professor de um dos nossos cursos da próxima formação eleitoral. Ricardo, conta um pouquinho pra gente de você, para todo mundo te conhecer e pra gente saber também um pouquinho do que a gente vai esperar nesse curso. Eu sou Ricardo Gonçalves, eu sou doutor em ciência política e eu trabalho com geografia eleitoral desde a minha graduação, também em ciência política, no meu mestrado em ciência política. Eu trabalho com como utilizar os dados eleitorais aqui do Brasil usando geografia. Eu gosto bastante de mexer com software, então eu tenho muitas horas de treinamento em software e eu espero poder passar para os alunos esse conhecimento que eu tenho em como utilizar esses softwares da melhor maneira para analisar os dados aqui do Brasil. Agora conta pra gente, o que é geografia eleitoral? Assim, que bicho é esse? Geografia eleitoral. Dá para a gente ver a geografia de duas formas. Uma forma é ela como uma metodologia, como uma forma de fazer pesquisa, que é a gente usar a geografia para estudar eleições. Então, aqueles mapas eleitorais coloridos, isso seria geografia eleitoral enquanto metodologia. Dá para a gente ver também a geografia eleitoral enquanto teoria, enquanto como a geografia impacta enquanto ela influencia no comportamento das pessoas, no comportamento eleitoral, no comportamento político. Quanto as regras, elas modificam a geografia e modificam a relação das pessoas com a geografia, e como essa mistura de relação do local, do espaço, tem impactos eleitorais, impactos na democracia. Então dá para vê-la dessas duas formas. Ricardo, quando a gente fala desse impacto da geografia, né, do espaço, sendo bem objetivo e bem prático em termos de eleição, assim, traduz pra gente o que isso quer dizer no cotidiano de uma eleição. Então, se eu estou falando que a geografia impacta no voto, o que isso quer dizer na prática? Para quem está lá conduzindo uma campanha. Sabe quando qualquer casa legislativa que você vai e você entra num gabinete, você vai encontrar na parede um mapa gigantesco, ou com alfinetes, ou no próprio mapa já tem marcado ali onde é a base daquele deputado, daquele vereador. E esses mapas eles estão lá não só porque eles são bonitos, mas porque eles importam. Porque eles expressam a eleição, eles expressam essa competição política. Existe uma relação muito forte entre líderes locais. Então, você conhecer quais são os líderes locais, eles estão geolocalizados, né? Essa disputa ela é geolocalizada. As alianças que são formadas, elas são geolocalizadas. As pessoas elas se distribuem dentro da cidade de forma a criar padrões diferentes de comportamento. A gente tem muito claro quais são os bairros de classe média, os bairros de classe alta. Tem isso muito claro quais são os comportamentos da periferia, os comportamentos do centro. A geografia ela está completamente relacionada à competição política. A gente se organiza em espaço fisicamente, né? Pelo menos a nossa cabeça tenta se organizar em espaço fisicamente, desde a arrumação da nossa sala, a organização de cidades e nada mais natural do que na política e na organização do voto também, de como a gente se organiza, né? Muito bom. E eu acho que uma coisa que você falou que é interessante pensa para o nosso cotidiano, né? A pessoa que senta do meu lado no trabalho, né? Porque a gente sentava do lado de pessoas, né? A pessoa que senta do meu lado no trabalho, a pessoa que senta do meu lado na faculdade. Essas pessoas que têm contato direto e aí geograficamente posicionadas, elas influenciam de alguma forma a minha vida. Seja por opiniões expressas, seja por uma contaminação. Independente do que for, eu sou influenciada por essa
posição na qual e pela, né, a proximidade na qual eu estou de outros indivíduos. Eu acho que a geografia eleitoral traz muito disso, né, Ricardo? Assim, isso é uma das coisas mais interessantes. O voto de um deputado estadual, por exemplo, ele não está absurdamente pulverizado num estado, né? Você não vai ver eles tendo meia dúzia de votos em cada cidade de um estado. Ele vai ter uma concentração que explica muita lógica geográfica na qual ele está por trás, na qual a gente entende a predominância até social dele, né? Exatamente. A disputa aqui no Brasil, a gente está falando de uma disputa de deputados estaduais, deputados federais, o candidato ele pode receber voto do estado inteiro. Os estados eles são geograficamente gigantescos e o dinheiro de uma campanha ele é limitado. Então, não tem como pedir voto no estado inteiro. É impossível pedir voto no estado inteiro. As campanhas elas são geolocalizadas. O que a geografia eleitoral faz é com que você tome a decisão de onde você vai colocar esse seu investimento de forma otimizada. É de onde você vai colocar esse seu dinheiro, onde você vai colocar a sua campanha com os eleitores que podem te aceitar melhor, fazendo alianças com lideranças que podem te retornar votos, que estão mais alinhadas com o que você está defendendo. Você pode direcionar, você definiu quais são as áreas que você vai atuar, você pode direcionar a sua campanha, o que você defende, de forma diferenciada para os locais dessa base que você quer montar. Então, determinado bairro, ele tem maior demanda por equipamentos de lazer, determinado bairro tem mais demanda por saúde. Então, se você explora a geografia junto com essas demandas políticas, junto com as lideranças, junto com os resultados anteriores das eleições, de diversos cargos diferentes, você ganha um conhecimento que faz com que você tome decisões mais assertivas com onde investir na sua campanha, né? Você domina o território que está em disputa de forma mais inteligente. Muito bom. Qual que você acha que é a principal dificuldade, Ricardo, hoje de trabalhar com isso? Assim, eu tô lá, eu vou fazer uma campanha de, sei lá, de vereador, de deputado estadual, eu vou fazer uma campanha menor que não necessariamente tem eu vou dizer tanta verba, porque isso importa, né? Às vezes você falou de softwares que você trabalha, às vezes eu tenho na minha cabeça que trabalhar com geografia eleitoral é trabalhar com coisas muito, muito caras, até especialidades absurdamente, né, técnicas. Onde você acha que a gente precisa começar a entrar nisso, que pode parecer uma dificuldade, mas que a gente consegue aprender e utilizar no cotidiano? Eu acho que o curso do BPAD tem uma ótima justificativa de existir, porque a resposta para você é que falta profissional. Falta gente com conhecimento técnico de como operar as ferramentas para chegar nessas análises, para chegar nos materiais dessas análises. Porque tem softwares gratuitos que são ótimos. O do curso vai ser o Quantum GIS, que é um software extremamente completo, software robusto e que tem atualizações recorrentes, tem uma grande número de uma comunidade muito ativa, então tem tutoriais assim, várias línguas de várias ferramentas diferentes que você vai precisar nesse software. E os dados também são abertos, os dados também são gratuitos. Então, o que falta é gente com conhecimento de aonde pegar esses dados, como tratar esses dados, como colocar eles no software, como mexer com eles dentro desse software e gerar esse resultado. Porque o resto, ele é todo fácil, ele é todo gratuito. O que está faltando é profissional. Ricardo, além da questão dos mapas, que são... E todo mundo gosta de mapa, né? Assim, todo mundo gosta de ver onde eu tô bem, onde tá mal, quem é o concorrente, quem que tá lá na frente, quem quer que aquela cidade tem mais votação de um, de lado, de outro. E esses no curso você vai ensinar a trabalhar com quais outros dados? Porque a gente tem uma imensidão de dados abertos, pouco explorados, acho que no geral são poucos explorados. Que outros dados você vai ensinar a gente a utilizar?
Tem muito dado público, dado aberto, principalmente para políticas públicas. Cada política pública, ela gera diversos dados. Esses dados, normalmente, eles são agregados espacialmente. Então, eles fazem referência a um bairro, fazem referência a uma cidade. Por exemplo, Bolsa Família. Por exemplo, dados do SUS, dados de educação. Esses dados, eles não são individualizados. Você não tem o dado, assim, esse CPF e informações sobre saúde, informações sobre educação. Você tem o dado que ele é agregado para manter o sigilo das pessoas. Então, a grande parte dos dados abertos, eles são agregados. Os dados do IBGE têm diversas agregações possíveis. Então, a quantidade de dados disponível é realmente gigantesca e a maior parte dessas bases, elas são quase inexploradas. Assim. Ou seja, uma mina de ouro esperando a gente ir lá e começar a explorar isso e olhar isso para a realidade. E tem um pré-sal vindo aí, falando em mina de ouro, tem um pré-sal que é o próximo censo. O próximo censo vai sair e quem sabe mexer com esses dados vai tá na frente. Porque se você sabe fazer mapa com um determinado tipo de dado, você só vai pegar esses dados quando eles saírem, quando eles forem divulgados, e já vai começar a fazer os seus mapas, vai ter informações super frescas de uma pesquisa gigantesca nacional com uma quantidade enorme de informações sobre a população. Então, basicamente, o que a gente está falando, né, cara, que se eu vou fazer qualquer tipo de análise, às vezes até numa micro-região, a gente não está falando só de estado, né? Eu acho que você mencionou assim, a gente tem coisas que são em nível de cidade, a gente tem coisas até que são, às vezes, dependendo, né, da fonte, em nível de bairro. Eu consigo chegar no nível super granularizado, né, e super específico para gerar inteligência de verdade e, às vezes, cruzar essas informações com outras fontes e outras perspectivas, né? A gente já discutiu pesquisa, a gente já discutiu redes sociais, né? A gente já discutiu várias outras fontes e outras formas de encarar a inteligência, mas eu acho que trazer essa informação mais macro, por assim dizer, né, agregada, como você colocou, pode ser super interessante para ajudar a tomar grandes direções, né, de argumentos e de campanhas, tanto durante a campanha como até no pré, né, quando a gente for trabalhar planejamentos e plataformas, enfim. Isso pode ser super interessante. Na sua experiência, a gente cruza muita base de dados, Ricardo? Assim, você falou, a gente tem educação, a gente tem Bolsa Família, a gente tem várias bases específicas. A gente consegue utilizar mais de uma por vez? A gente consegue tirar insumo cruzando elas? Isso é uma coisa que a gente vai ver no nosso curso? Consegue sim. Bom, a principal é esse cruzamento entre a geografia, o espaço e os dados eleitorais. A gente tem os dados, por exemplo, de escola, que esse é o dado mais menor que a gente tem em escala, né? A maior escala que a gente consegue chegar com os dados eleitorais. E a gente pode usar, por exemplo, bairro, e usar informação de eleitoral. Por exemplo, em Curitiba, a gente tem o IPUC. E no IPUC você tem diversas bases que elas já são prontas, com diversas informações que caracterizam esses bairros. Informações demográficas de várias ordens, de saúde, de educação, de moradia, e a gente vai ver isso no curso, sim. Nacionalmente, a gente tem as bases do IBGE, que tem diversas informações também sobre sobre essas variadas ordens, né, da vida e de como as pessoas elas são organizadas, né, e de como as demandas são organizadas, de como o dinheiro é distribuído, as políticas públicas são distribuídas. A gente vai passar por isso no curso, sim. Eu preciso saber programar para fazer isso? Não precisa saber programar. Está ficando cada vez mais simples, inclusive. Eu estou pesquisando para fazer o curso e eu achei algumas soluções que são
abertas e que elas já fizeram esse trabalho. Esse trabalho de programação, ele precisa ser feito. Quando você pega os dados direto da fonte, direto do TCE, você precisa tratar eles, como eles são dados gigantescos, a gente usa, por exemplo, os dados de escolas, os dados de locais de votação. Eles são planilhas com centenas com milhares de linhas, com 900 mil, acho que no Brasil são 900 mil locais de votação. Então, essas bases que a gente não consegue mexer, por exemplo, no Excel. São bases que você precisa de programação para mexer. Só que existem várias aplicações que foram feitas e que são pouquíssimo conhecidas e que já fazem esse trabalho por quem vai utilizar os dados. Então, você consegue filtrar, só clicando assim você consegue, eu quero desse município, nessa escala, para esse ano, para esse candidato ou para esse partido, dá um ok, você já vai ter os seus dados baixados. Estou fazendo essa pesquisa para o curso, achei algumas ferramentas que ajudam muito no trabalho. Assim. Ou seja, você vai dar o caminho das pedras, gratuito, porque às vezes a gente vê, é muito comum em campanhas ou abordagem de campanhas de que existe a solução do Big Data, a solução mágica de dados. Você vai falar, não, peraí, tá tudo aqui, é isso? Assim, você já vai mostrar onde que tá, e como que faz, como é que clica, e a pessoa sem saber programar e sem ser um nerd de computador vai conseguir apertar o botão e vai sair essa resposta, é isso mesmo? É isso mesmo. A minha ideia é que o curso ele vai ser baseado em projeto. Então, no final do curso, você vai sair com o mapa, você vai sair sabendo analisar esse mapa, desde onde você vai pegar o seu dado, até você chegar em um PDF com um mapa, com uma análise desse mapa que você pode utilizar para a campanha que você está trabalhando, para vender para alguém, para se apresentar para alguém, para colocar no seu portfólio. A ideia é que o que eu estou pensando, escrevendo o curso, quais as dificuldades que eu já tive, aonde eu fiquei meses trabalhando para chegar, para conseguir fazer os mapas que eu faço hoje, e como eu consigo fazer esses atalhos, assim, quais são os atalhos que eu consigo perceber, quais são as grandes travas que eu já tive fazendo o mapa, como ultrapassar essas travas, e o que existe hoje em dia de mais atual e que está disponível para ultrapassar essas barreiras, né? Principalmente envolvendo os dados. Os dados são a parte mais complicada, mais complexa de chegar no mapa final. É o trabalho de baixar os dados, organizar esses dados, fazer com que a sua unidade geográfica, por exemplo, o município, que o dado eleitoral ele chegue representando esse município, que o dado social, por exemplo, educação ou saúde, ele chegue representando esse município. Então, a ideia é que vai facilitar bastante. Assim, para quem fizer o curso completo, vai sair com um mapa, com uma análise feita. Legal. O que eu acho também impressionante é que a análise, né, isso do espaço, que é o espaço regional, nosso espaço, não da Terra, né, do nosso planeta Terra, ou melhor dizendo, a nossa análise espacial é base para várias outras coisas, né, assim, para várias outras formas de coleta de dados. Então, saber onde a gente está bem, uma campanha está melhor, com base na votação passada, pode ser útil para a definição dos municípios em que, numa campanha proporcional, é impossível você fazer uma pesquisa estadual para a campanha proporcional que seja muito útil. Mas, eventualmente, dá para fazer uma amostragem de alguns municípios próximos, de 3, 4, 5 municípios próximos, para que você tenha uma pesquisa que consiga pagar, né? Eu acho que esse é o lance, que você consiga pagar, e você consegue fazer, vou escolher esses 5 municípios, vou fazer uma amostra desses 5 municípios lá no curso de pesquisa, a gente vai ensinar isso para poder depois fazer essa pesquisa, né? Então isso é uma base para muita coisa.
Eu acho que uma coisa que é super importante, né, principalmente quando a gente fala de eleição, o conceito fundamental por trás de eleição é um conceito que ele tem um limite geográfico específico. Então, eu serei eleito por um limite geográfico específico e pré-determinado. Né? Então, principalmente no sistema eleitoral brasileiro, em que esses limites são, né, cidades, são UFs, enfim, a gente trabalhar essa lógica e transpor só ou pressupor, né, e deixar de ignorar que geografia vão ser só pins, né, da quantidade de votos que eu tenho ou não tenho em determinados lugares, eu acho que isso pode trazer muito. O que você estava falando antes, Ricardo, me lembrou muito uma conversa que a gente sempre tem de... passamos por um momento em que, e aí eu sempre uso essa expressão, mas a gente tinha muito fetiche com dado. A gente achava que a quantidade, esse Big Data que estava chegando, ele traria todas as soluções de quaisquer problemas que a gente tinha na nossa vida. Né? Então, a gente teve um boom do fetiche com isso, as estruturas de fornecimento, de coleta e disponibilização de dados melhoraram muito, o que para a gente é muito bom. Então, se a gente hoje tem dados disponíveis, como você falou, de educação, de saúde, enfim, isso é muito importante, a gente precisa ter acesso a esses dados, mas a diferença de verdade não está na existência do dado em si. Né? A gente precisa do dado para trabalhar, mas para trabalhar, não pela simples existência. Se eu não conseguir colocar num mapa e georreferenciar tudo isso que você está trazendo, de que adianta? Né? Se eu não conseguir visualizar que a cidade A é vizinha da cidade B e essa proximidade geográfica, existe sim uma proximidade de comportamento, de intenção eleitoral, né, de índices de DH, de saúde, enfim, é importante entender isso de uma forma organizada que gera inteligência e não só uma informação jogada, né, um dado jogado para você. E eu acho que você pode falar mais disso, cara, mas a impressão que eu tenho é que a gente ainda não viu o potencial de verdade de geografia como um método, como você estava falando antes. Né? Então, a gente entende o conceito sociológico, para não complicar demais, mas a gente entende que geografia, que essa vizinhança é importante. Mas, enquanto metodologia, eu acho que você traz um diferencial gigantesco que é como vamos organizar esses dados espacialmente? Vamos mostrar qual que é essa diferença? Enfim, isso ficou muito forte para mim no que você estava falando. Isso do fetiche eu concordo bastante. A gente entrou em algumas ideias de que quanto mais dado, melhor, e que esses dados eles sejam tratados de maneiras ultra complexas, com machine learning, e deixa que a máquina ache padrões. E, no fim, eu diria que 98% de tudo que a gente vê utilizando esses argumentos é mais palavras difíceis do que resultado. Uhum. Quem conhece de pesquisa e quem começa a pesquisar entende que o principal é o mais básico. O principal é o básico bem feito. Que você conheça, comece devagar, conhecendo a realidade. E a geografia é muito boa para isso, porque a gente conhece muito geografia. A gente anda pela cidade, a gente tá no espaço, a gente pertence ao espaço, a gente compartilha o espaço com as pessoas, a gente está todo dia ouvindo o jornal e recebendo notícias sobre espaços diferentes da nossa cidade, do nosso estado. E quando a gente vê um mapa com uma informação eleitoral, mesmo que a gente não conheça aquele candidato ou o padrão daquele candidato, a gente associa em questão de segundos com outras informações que a gente já tem sobre aquele espaço. Então, a gente sabe quais são os bairros, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a geografia ela é muito interessante, porque a cidade, a geografia, primeiro, ela é maravilhosa, mas ela é toda cheia de dominações de milícia, de facções diferentes. Então, isso foi muito utilizado aqui para fazer análise de milícia e de quais os candidatos eram relacionados a diferentes milícias, onde essas votações
aconteciam, porque é isso, né? Mesmo que naquele mapa você não conseguisse, não existe dado muito claro da localização das milícias. A gente sabe, a gente conhece, de ouvir pessoas, de andar pelos lugares. Quando você coloca junto com essa geografia mais uma camada, que é a camada eleitoral, você vai se enriquecendo de informação e você consegue, de novo, tomar decisões mais inteligentes. E isso é muito mais relevante do que tentar entrar em grandes métodos com Big Data, Machine Learning. Não, e eu acho que o que você falou, Ricardo, é muito trazer a experiência de uma campanha para dentro da análise de dados, né? Porque se você sabe por experiência que a existência de determinados grupos, né, a predominância de determinados grupos sociais em determinados espaços geográficos pode influenciar, porque as pessoas ocupam os espaços, como você falou. Se isso pode coexistir ou pode ajudar a explicar comportamento eleitoral, nossa, isso substitui aquele, não, mas eu sei porque eu sei. Sabe, o eterno, eu sei porque eu já vivi campanha antes, eu sei porque isso já aconteceu antes. Isso é a gente literalmente colocar no papel e gerar possibilidade de análise, de, né, compartilhamento de conhecimento, de até coisas mais complexas, né, do que só aquela dependência em um único perfil que sabe porque está fazendo campanha há 37 anos e está acostumado. Vamos traduzir, vamos colocar no papel. Eu acho que a gente sempre tem mais para descobrir, a gente tem mais experiências para ter, e esses básicos são essenciais, né? E vários atalhos, né? E vários atalhos. Com certeza. Isso utilizar métodos que são muito baseados em ciência para a gente conhecer a realidade, né? Claro, isso é muito relevante, a experiência com campanha é extremamente relevante. E se você associa com essas informações, com esses materiais que te apresentam a realidade, você não tem dúvida, né? Você não fica com essa dúvida de, ok, você tem experiência, mas você não sabe exatamente quantos votos foram para cada candidato em cada escola do município ou do estado. Ou você não sabe com um histórico, ou você não sabe de todos os partidos, de todos os candidatos, de todas as cidades, ou se você vai trabalhar em uma cidade diferente. Você não tem esse mesmo conhecimento sobre todos os municípios. E a realidade muda. A realidade muda. Você pode se deparar com mudanças em padrões que você não estava enxergando, que você ficou viciado porque você já tem esse conhecimento prévio. Então, o que é bom que se você pegue um mapa e ele mostre o que você sabe, que você tá alinhado, então você conhece muito do espaço que você trabalha. Mas se você pega esse mapa e ele te dá informações complementares ou informações de um padrão diferente, isso pode mudar o rumo que você dá para sua campanha. A gente teve uma conversa com um dos nossos professores de formação nossa formação fala de mapas, de pesquisa quant, de pesquisa quali, e de inteligência em digital, né, em redes sociais. E aí sempre o debate, assim, assim, o espacial, a região, a forma como a gente se organiza é tão fundamental que até em redes sociais a gente precisa se ancorar nisso. Então, a gente vai impulsionar a publicação, a gente precisa impulsionar a publicação para uma região específica. Senão você vai gastar dinheiro à toa, então impulsionando para a gente que não vai votar em vocês. Então, o conhecimento, a fonte de entendimento de mapas vai ajudar também a impulsionar para lugares em que você deveria ter mais seguidores e que você viu que tem menos, ou seja, minha base vamos lá, Niterói, mas nas minhas páginas, se a gente mostra lá, olha, tô vendo que tem mais gente do Rio, da cidade do Rio, então a gente precisa o quê? Impulsionar para Niterói, porque eu vou ganhar rapidamente, então eu vou ter uma eficiência nesse anúncio boa, porque eu sempre tive mais votos em Niterói do que no Rio, mas eventualmente eu tive no Rio por causa de uma ação lá atrás, por causa de uma viralização lá atrás, né? Então mapas é essencial até na forma como a gente pode usar redes sociais digital para isso. É a base de tudo, né? Essa é uma questão que é bastante importante para mim. Eu fiz uma pesquisa
que a pergunta era, bom, agora as redes sociais elas são cada vez mais relevantes, e como é que fica a geografia, que é totalmente relacionada ao espaço em que a pessoa reside, onde ela frequenta. Então, com a rede social, você não tem essa limitação espacial. Você pode se relacionar com qualquer pessoa, de qualquer lugar, mas o que as pesquisas mostram é que não tem as redes sociais elas não impactam muito nessa dinâmica espacial, porque a maior parte das pessoas elas continuam se relacionando no virtual com o que elas têm no físico, no real, no espacial próximo a ela. Então, ela leva os seus familiares, ela leva os seus amigos próximos, as pessoas da universidade, as pessoas do trabalho. São essas pessoas que são mais relevantes para todo mundo dentro da rede social. Então, o espaço ele se reproduz dentro do digital. Então, uma coisa ela não exclui a outra, e você pode usar as informações desses dois locais para conhecer melhor e para tomar decisões sobre a sua campanha, com certeza. Eu utilizei dados do Facebook. Eu peguei quais eram as cidades que mais davam like para um candidato da Argentina e peguei onde esse candidato mais recebia votos. E o resultado existe essa relação positiva, onde o candidato recebe mais likes, é onde mais votos. Então, isso tá junto, né? Essas coisas, elas caminham juntas. Você pode utilizar esses dados, que também são cada vez mais disponíveis e cada vez mais importantes das redes sociais, para montar suas estratégias locais, porque a campanha ela se desenvolve no local. E eu acho que principalmente geograficamente é onde, assim, se a gente tiver uma característica, uma variável que pode ser capaz de unir todas as outras inteligências, é a referência geográfica, né? Quando a gente tem numa eleição, assim. Então, eu vou juntar, como o Max falou, quant, qual, eu vou juntar digital, eu vou juntar os dados macro, né, no nível superior, que são esses dados agregados, mais econômicos, sociais, enfim. De certa forma, é a geografia que segura tudo isso, que controla tudo isso. Então, aí eu volto para a questão anterior, né? Enquanto metodologia, a gente ainda não entendeu o potencial de utilizar, né, a geografia eleitoral como um parâmetro real de aplicação. Então, eu acho que na campanha, no chão da campanha, a gente sabe, porque o mapa com alfinete existe. A gente só não conseguiu, tecnologicamente ainda, pegar esse mapa e parar de circular ele e rabiscar ele na mão e botar alfinete de cor diferente, porque aqui é voto, aqui é investimento, aqui é... Sabe, eu acho que tem um potencial gigantesco nisso. E pelo que você está falando, Ricardo, a gente não vai ter que aprender a programar. Então, eu vou poder apertar botão e sair do outro lado com um projeto, assim, aplicável na minha realidade de campanha. Assim. Eu acho que isso é um potencial imenso, absurdo para quem vai trabalhar no cotidiano. Assim, todo esse software que eu vou explicar como utilizar para fazer os mapas eleitorais, ele é todo clicável, ele é bastante intuitivo, não é? Assim, para você colocar um mapa dentro dele, você consegue clicar no mapa, arrastar, e você já vai ter o mapa na sua tela, as cores, você consegue... É tudo clicando, você não vai precisar programar nada. E, de novo, a gente sabe qual é a importância da geografia, mas falta profissional. Falta gente que ensine a geografia nas universidades. Essa não está nos cursos de ciência política, por exemplo. É muito raro você encontrar uma disciplina de metodologia que inclua a geografia eleitoral. Porque as pessoas elas não conhecem o método, elas não sabem como fazer, então elas não ensinam, e isso esse círculo segue, né? Então o curso é realmente muito relevante, é muito relevante que mais pessoas entrem na área e tornem a geografia eleitoral
mais conhecida e mais poderosa, porque é isso, né? A geografia, ela importa. Se a gente fosse num mundo ideal, de uma pesquisa, eu quero conhecer 100% de como montar a minha estratégia perfeita. Eu teria o CPF de cada eleitor do meu município, eu teria em quem essas pessoas votaram nas últimas eleições, teria quanto elas ganham, teria onde elas compram, que remédio elas tomam, que doenças elas têm, mas essas informações elas não existem. Os votos eles são anônimos. Não tem essas informações, ninguém tem essas informações. Uhum. Então, no fim é geográfico. No fim é geográfico. Os dados eles estão agregados de forma a representar espaços das cidades, a representar espaços do país, porque esses dados eles não estão disponíveis para todo mundo com o CPF. Isso é literalmente proibido, né? Isso é literalmente crime que você tenha Ainda bem. CPF e com todas as informações Ainda bem. das pessoas. Com certeza. Legal, muito bom, Ricardo. A gente está ansioso pelo seu curso. Muito obrigado por esse rápido papo, né, Jaque? Valeu demais. E, cara, eu acho que ficou muito claro pra gente, assim, todo o potencial e toda essa diferença que pensar geografia eleitoral pode fazer. Eu acho que eu fiquei mais curiosa ainda pela ideia de que não se estende só à eleição. A gente consegue continuar com esse aprendizado desse curso para outras dimensões da nossa vida, da nossa carreira, outros planejamentos, seja em política, seja não. Mas a gente está muito animado. Muito, muito obrigada por ter vindo falar com a gente e muito animados pelo curso. Obrigado, gente. Também estou animado, estou aqui trabalhando no material e eu acredito muito em ensinar geografia eleitoral. Essa é o que motiva as minhas pesquisas, desde o meu mestrado, a minha justificativa de pesquisa. As pessoas aplicam pouco essa metodologia que é poderosa e barata. Então, precisamos se atentar Barato, a bom isso. demais. Então, esse curso vem muito bem para mim também. Estou bastante animado em que a gente multiplique esse conhecimento. Obrigada. Obrigado, Ricardo.